Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Indie Power. E no vídeo de hoje, como você já deve ter visto aí no título, eu vou ensinar mais um pouco sobre pixel art com Krita. Só que antes de começar, eu quero avisar que agora eu fiz umas mudanças aqui no site oficial da Indie Power, que é o indiepower.com.br. Agora fica mais fácil de você encontrar o conteúdo e eu separei o conteúdo aqui do nosso site por podcasts e pelos vídeos. E é interessante que agora você não precisa escutar o podcast somente pelo YouTube. Então quem pediu o podcast em outras plataformas, como nas plataformas móveis, pode ficar feliz porque agora nós também temos o podcast Indie Power em outras plataformas. E como você faz para encontrar o nosso podcast? Você pode vir aqui pelo site, então eu entrei aqui, você pode vir aqui, conteúdo, podcast. Tem essa seção de vídeo também, que eu preciso cadastrar os outros vídeos. Aí você vem, por exemplo, seleciona um episódio. Essa é uma das formas, você pode vir pelo site. Aqui o site vai carregar, então vai ter o nome do episódio, você pode dar um play aqui, que tem o player do episódio do podcast, tem uma pequena descrição e também tem aqui os links para você assinar em outras plataformas. Então atualmente a gente está no Spotify, no Pocket Cast e no Breaker. Esse Breaker eu acho que é um aplicativo só para iOS. Em breve, o nosso podcast também estará em outras plataformas de áudio ou de própria para podcast, mas por enquanto a gente tem essas três plataformas. Então dá para todo mundo, quem usa Android, quem usa iOS, dá para todo mundo utilizar. Você pode clicar aqui no link, então clicando aqui, ele vai te direcionar para a plataforma, igual eu cliquei aqui para a plataforma do Spotify. E ele vai me jogar aqui para a plataforma do Spotify, onde eu tenho todos os episódios aqui do podcast, tudo organizados aqui pelas datas. Ou então você pode acessar o aplicativo que você quer. Deixa eu ver se dá para eu buscar por aqui sem fazer login. Você entra no aplicativo, geralmente tem a área de busca, e você vai digitar Indie Power Jefferson Dias. Só Indie Power não costumo encontrar porque, como é um podcast recente, não tem jeito, ele acaba não encontrando. Então você vem aqui, ó, Indie Power Jefferson Dias. Aí eu venho aqui, ó, podcasts. Aí ele encontra, ó, Indie Power. Aí é só você clicar, assinar, deixar a sua estrelinha também, para mostrar que você gostou. Então é fácil agora de você escutar pelo celular. Então tinha o pessoal que estava pedindo, então tá aí o nosso podcast nos aplicativos de áudio. Então beleza, dado o aviso, vamos para o nosso tutorial, que eu vou ensinar a fazer aquele estilo de pixel art que eu fiz em vídeos anteriores, onde eu tenho uma base toda escura e eu vou trabalhando basicamente as luzes. É como se fosse em alguns jogos do Nintendinho, vou procurar aqui o Batman do Nintendinho e você vai entender mais ou menos como que é essa estética. Eu acho bem interessante, é muito bonito. Os jogos mais bonitos que tem do Nintendinho, que eu acho, utilizam essa técnica. Vou abrir aqui essa imagem. Então tá aí, ó, é todo um fundo escuro e você tem basicamente as áreas das luzes pintadas. Então você tem o preto aqui, que é a cor mais escura, presente em todos os tiles, em todos os sprites, porque ele é a base, é a parte escura de todas as imagens. E você pinta basicamente as áreas que são iluminadas. E dá um aspecto muito interessante aqui para pixel art. Você não precisa necessariamente fazer no estilo 8 bits,
Pode ser até tentar fazer com uma quantidade maior de cores, mas seguindo essa técnica, onde você trabalha o fundo todo preto. Então vamos lá, deixa eu ver aqui se está gravando, tudo correto. Então ok. Vou criar aqui vou dar um print na tela e vou criar um novo ficheiro, um novo documento. Vir aqui Create, vou colocar aqui cancelar para ele não jogar o print para a tela. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um fundo escuro. Lembrando que essa paleta de cores, se você não sabe como abrir essa paleta, assista eu não lembro qual vídeo que era, mas tem um vídeo, eu acho que é o onde eu ensino a fazer a cachoeira. No vídeo onde eu ensino a fazer a cachoeira animada, que é desse canal também, você pode ir lá procurar, eu ensino como ativar essa paleta aqui com essas cores. Depois de fazer isso, eu vou ativar a minha grade, que eu também ensino no mesmo vídeo, que eu vou colocar uma grade menorzinha de 16 por 16. Eu não vou trabalhar na proporção do que é utilizada nos jogos da era 8 bits, que é 8 por 8. E não quer dizer que é 8 por 8, que é porque é 8 bits, não. É porque, como a resolução daqueles jogos eram pequenas, eles trabalhavam com quadrinhos de 8 por 8. Não tem nada a ver com se a grade é 8 por 8 pixels, é 8 bits. Se for 16 bits, não tem nada a ver com isso. Isso é outra história. Vou colocar aqui subdivisão 1 e vou mostrar a grade. Grande parte disso aqui eu não vou utilizar, né? Mas eu vou deixar aqui. E eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pintar, vou fazer alguns tiles aqui, que eu vou montar como se fosse um cenário bem simples. Então vou selecionar aqui um pedaço para eu fazer o tile e vou pintar essa área de preto. Aí você pode dizer, mas já tem um fundo preto? Tem, só que quando a gente for exportar, vai exportar sem esse fundo preto, então ficaria desse jeito. Então vou colocar aqui, aí fica dessa forma. E mantendo a seleção aqui, eu vou pegar o meu pincel de pixel art e vou começar a pintar aqui uma borda que vai ser um piso, algo do tipo, que eu vou começar com esse tom de verde aqui. Ou esse. Eu vou ver aqui qual que vai ficar melhor. A gente sai sempre da cor escura para as cores mais claras, nessa técnica, né? Porque em outras técnicas de pintura digital costuma ser diferente. Interessante que alguns pintores, só uma questão de curiosidade mesmo, no período barroco, final da Renascença, eles trabalhavam muito com técnica onde você pintava basicamente as luzes. Ao invés de você começar com uma área clara e ir pintando as áreas escuras, alguns artistas faziam o contrário. Trabalhava primeiro as áreas, ou melhor, deixava as áreas todas escuras e depois ia pintando as luzes. Caravaggio é um exemplo. Estou meio sem ideia aqui do que fazer. Acho que eu vou fazer como se fossem uns tijolinhos mesmo. Então vou fazer aqui um pedaço aqui. Um outro tijolinho aqui. Fazer a divisão deles mais para cima. E vou colocar aqui uns pontinhos. Para ser como se fossem sombras. Vou colocar um outro aqui também. Colocar mais uns pontos.
dei esse efeito aqui de sombra. Como se tivesse um degradê ali. Agora eu vou pegar um tom mais claro. Vamos escolher aqui um verde mais claro e que combine com este e colocar aqui em cima. Esse pedaço que eu vou pintar de preto para fazer essa lateral. Bom, então aqui eu tenho um dos meus tiles. Aperta Ctrl Shift A, desfaz a seleção. Tá aí o meu tile e vou fazer um novo tile. Pegar aqui a minha ferramenta de seleção, vou selecionar esse pedaço. Deixa eu selecionar novamente, porque ficou um pedacinho de fora. Beleza. Vou pegar essa cor aqui que eu coloquei. Vou fazer esse pedaço aqui de cima. Aqui eu vou deixar um espaçamento, um espaço. Aí vira aqui até esse ponto. Dessa forma. Eu vou colocar uma junção aqui. Dessa forma. Vou fazer os tijolinhos daqui dessa parte de baixo menores. Assim. Então eu posso puxar aqui também, ó. Ele vai dar o encaixe lá depois. Vou fazer aqui as sombras também, pegar aqui a cor preta. Eu esqueci foi de colocar esse fundo escuro. Então deixa eu pintar aqui. Eu falei da importância dele e acabei me distraindo e não fiz. Beleza, resolvido. Vamos colocar aqui uns pontinhos para marcar, fazer como se fossem sombras e fazer também uns cantos arredondados nos tijolos. Peguei essa outra cor aqui também e pintar aqui dentro. Que é as áreas de luzes. Fazer outros pontos. Beleza. Agora, para fazer... Eu vou duplicar esse pedaço aqui. Eu quero montar como se fosse uma pequena cena. Então, Ctrl C, Ctrl V. Desfaz a seleção e puxa para cá. Então, que a gente já aproveita e faz o teste e vou duplicar aqui essa camada. Botão direito, duplicar camada ou máscara. Vamos colocar aqui. Vou selecionar todas essas camadas. Botão direito e vou reunir com a camada inferior para ficar tudo junto novamente. Vou selecionar esse pedaço. Ctrl C, Ctrl V. E depois vou vir aqui em camada. Transformar e espelhar a camada horizontalmente. Ele vai jogar para esse lado de cá a minha imagem
e eu vou trazê-la para cá. Vou juntar tudo novamente e unir com a camada inferior e vou desabilitar as grades. Só para visualizar aqui. Eu vou fazer umas mudanças. Então vou selecionar esse pedaço, porque é aqui que eu quero fazer algumas mudanças. Pegar o meu pincel. Aqui eu vou dividir esse tijolo e também este. Só para ficar mais ajeitado ali. Beleza. Fiz aqui como se fosse o piso. Vou fazer aqui alguma coisa. Fazer como que chama? Um chafariz. Isso. E eu vou fazer o seguinte. Como o lado esquerdo é igual ao lado direito do chafariz, eu vou pegar essa opção, vou ativar ela, que é essa opção de simetria. Ele vai abrir esse botão aqui que eu vou jogar para o local que eu quero. Se eu tirar aqui a opacidade, ele vai mostrar uma linha. Então essa linha aqui serve para demarcar. Se eu pintar aqui, ele vai pintar do lado oposto dali, que é o que eu quero. Vou criar uma nova camada só para fazer esse chafariz e vou reativar aqui o meu fundo. E agora eu vou pegar um cinza só para eu trabalhar a silhueta do meu chafariz. Então vou fazer aqui, ó, um cinza. Depois a gente vai pintar ele de preto novamente. Aqui é só para a gente ter conseguir visualizar, porque se a gente pintar a silhueta do chafariz de preto, o fundo já está preto, a gente não vai ver nada. Então a gente faz aqui com o cinza. Acho que aqui está um bom chafariz. Vou pintar toda a área interna dele. Vamos pintar aqui, preencher esse pedaço. Se você quiser apagar algo, você pode vir aqui nessa opção onde tem a borracha, para você fazer possíveis ajustes caso você quiser. Tirar aqui o zoom só para visualizar. Fazer aqui algumas correções. Bom, acho que agora tá bom. Tá uma silhueta interessante. Apesar que tá um chafariz bem grande, né? Se a gente fosse ter um personagem aqui, ele teria que estar nessa altura mais ou menos, pela proporção do game. Então, esse chafariz seria da altura de uma pessoa, de um ser humano. Então, beleza. Fiz aqui o meu chafariz. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou clicar nesse quadradinho todo quadriculado para ele bloquear as transparências. Isso serve para quê? Se eu for pintar nessa camada, ele só vai pintar onde já está pintado. Olha só onde está pintado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cor preta e vou pintar todo esse pedaço aqui de preto. Pinta aqui. Pode vir com o balde de tinta também, acho que vai ser até mais rápido. Beleza. Deixa eu abrir uma janela e abrir outra aqui que começou a falhar algumas coisas. Só que agora eu não consigo visualizar a minha silhueta. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na camada onde eu tenho a minha silhueta, botão direito, e vou colocar essa opção aqui, ó. Deixa eu localizar, que é a seleção opaca. Aqui, ó, Select Opaque.
Ele não traduziu esse pedaço. Geralmente ele costuma traduzir, não sei por que ficou assim não. Vou trabalhar com cores nesse tom do verde, nesse matiz verde, porém com outra tonalidade. Ou então posso trabalhar com esse aqui também, né? Vou pintar aqui a parte de cima. Vou fazer uns ornamentos aqui no meu chafariz. Para deixar ele mais interessante. A parte de cima eu vou... Aqui vai ter uma sombra. Uma área iluminada, né? E aqui eu vou trabalhar um ornamento bem simples. Só para ele ficar melhor. Beleza, aí é só questão de usar a criatividade mesmo para poder fazer um ornamento que seja interessante. Vamos ver aqui. Acho que vai ficar assim mesmo. Essa parte do meio, eu vou tirar um pouco de cor. Porque é como se tivesse uma sombra nesse pedaço. Só não vou tirar muito ali naquela parte ali do meio. Beleza. Agora eu vou pegar a outra cor que eu tenho aqui, que é esse verde mais claro, e vou pintar umas áreas mais iluminadas. Posso ir intercalando as cores também até encontrar a cor mais adequada para o que você estiver fazendo. E aqui vai ser um procedimento bem simples mesmo. Esse pedaço aqui eu vou juntar também dessa forma. Vamos ver aqui como que tá ficando de longe. Beleza, tá um chafariz. Vou pegar aqui, vou pintar esse pedaço aqui também, só para ter uma definição aqui. Para não ficar todo escuro, senão não vai aparecer nada também. Beleza. Acho que aqui nessa parte do topo eu vou deixar escuro como se fosse uma sombra. Aqui também. Beleza. Ctrl Shift A para desfazer essa marcação. E Ctrl Shift aspas para tirar essa grade, só para visualizar. Bom, então tá assim por enquanto. Eu vou fazer aqui também, na base, uns quadriculados escuros, só para demarcar essa área aqui do piso. E agora eu vou fazer uma cor aqui para o fundo, que eu vou pegar o seguinte, vou criar uma camada abaixo dessas outras camadas. Vamos criar aqui. Ativar novamente a minha grade.
Vou selecionar um pedaço aqui e vou pintar de preto. Vou colocar ali o nosso fundo escuro. E eu vou trabalhar com as seguintes cores. Por exemplo, eu tenho aqui, trabalhei com essas cores verdes e eu quero trabalhar com cores opostas ao verde. Então as cores opostas que eu tenho são as cores que são tons mais quentes, que está aqui ó, nesse disco cromático, lá no seletor de cores. Trabalhar com a cor oposta, então vou trabalhar com essas cores aqui, ó. O lilás, o laranja mais escuro, vermelho e por aí vai. Então vamos vir aqui na nossa paleta e vou trabalhar basicamente com estas cores que eu tenho aqui. Vamos pegar aqui esse vermelho. Na verdade tem que experimentar, né? Tudo que a gente tem aqui. Tenta trabalhar com o vermelho e essa outra cor. Esse salmão. Então, beleza. Vou fazer aqui alguns tijolos. Vou marcar mais ou menos a altura que eu quero eles. Vamos fazer todo esse pedaço assim. E depois eu vou marcando as áreas internas dele. Vamos marcar aqui nesse pedaço que esse tijolo encontra com esse e fica aqui. Fazer algumas variações e fazer sombras. Igual foi feito na parte anterior, no piso. Tem que ver se essa cor também vai combinar com aquele fundo, né? Se vai ficar legal ou não. Vou colocar esse outro tom, que é esse tom mais claro, para fazer Ou então, eu posso pegar também o laranja ou esse marrom clarinho. Aqui ficou claro demais. Aqui já não deu contraste. Vou tentar aqui com esse laranja. Se não fica legal, eu faço a substituição. Eu costumo falar muito em alguns outros vídeos sobre, ao invés de você focar em detalhes, você buscar sugerir aquilo que você está criando com elementos simples. E a pixel art tem muito dessa questão da sugestão. Acho que eu acabei pintando do outro lado também, que eu não desativei a simetria. Porque a questão da sugestão é o seguinte, você fazer uma pincelada simples, por exemplo, que sugere alguma coisa que seja mais complexa. Então você, com poucos pixels, você tem que trabalhar de tal forma que se eu vier aqui, ó, não faz sentido nenhum, não quer dizer nada, mas se eu afastar, dá para ver que é tijolos. Então, a pixel art tem muito disso, essa questão de sugerir os elementos visuais que você quer, utilizando a menor quantidade possível de pixel. Então, evitar detalhes e sugerir o máximo de elementos. Vou duplicar aqui várias vezes esse tijolo.
que eu estou querendo fazer aqui é uma composição. Eu não estou querendo nem... Na verdade, não é nem fazer o tile set em si. Porque se eu fosse fazer só o tile set, eu faria somente um. Eu quero montar uma cena. Vou selecionar todo esse conjunto, que são essas camadas aqui que eu fui duplicando. Vamos reunir tudo numa camada só. Vou duplicar novamente e vou trazer aqui para baixo. Vou fazer isso várias vezes. Então, duplicar, trazer para baixo. Seleciona tudo novamente, botão direito, reunir com a camada inferior. Vou fazer como se fosse um banner, então botão direito e duplicar a camada. Seleciono os dois, reunir com a camada inferior. E eu vou fazer o seguinte aqui. Em alguns desses tiles, eu vou fazer algumas modificações. Por exemplo, esse tile aqui, vou selecionar ele, pegar o meu pincel preto e vou fazer uns pontinhos bem aleatórios para simular que tem como se fosse um degradê aqui. Ou seja, na medida que ele vai chegando aqui próximo do chão, a parede, ele vai ficando mais escuro, até ficar tudo preto. Dessa forma. Faltou selecionar um pedacinho aqui do lado. Vou selecionar ele aqui para corrigir. Beleza. Aí eu vou pegar esse pedaço. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou jogá-lo para cá. Beleza. E já vou juntar ele com a outra camada. Então, botão direito aqui, reunir com a camada inferior. Agora eu também quero fazer alterações nesses pedaços que estão mais próximos do chafariz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse pedaço. Vou reativar a opção da simetria e vou fazer basicamente a mesma coisa. Aqui bem próximo eu vou deixar mais escuro. Se você perceber em alguns jogos mais antigos que utilizam essa técnica de trabalhar com uma base, um fundo todo escuro, você vai perceber que sempre que chega próximo de um objeto, de uma pilastra ou qualquer outro elemento que tem ali no cenário, eles utilizam como se fosse um degradê. Eles deixam a borda desses elementos mais escuros para dar um destaque maior. Porque como a paleta é muito limitada, não tinha como fazer algo muito complexo. Então o jeito era fazer esse recurso aqui mesmo, utilizar esse sistema do degradê nessas áreas escuras, porque senão você não teria um destaque nos seus sprites. Vou desativar aqui a simetria. Na verdade, vou ativar novamente. Vou fazer aqui alguns pedaços extras. Só para também não ficar tão escuro dessa forma. Acho que aqui a simetria não está muito igual, não, mas enfim. Acho que teria que puxar um pouco mais, deixa eu testar.
Não está correta. Vou colocar um pouco desse laranja aqui também. Mas não em todos os pedaços. Então, beleza. Ctrl A para desfazer. E vou desativar a simetria aqui também. Acho que eu vou fazer um... Deixa eu voltar aqui só para esses pedaços. Aqui mais próximos. Ativar novamente a simetria. E vou fazer um degradê aqui também, porque esse pedaço, como está em contato com o chão, ele também precisa ter esse efeito aqui de degradê. Vamos fazer a seleção. Então tá aí, ó, uma pequena imagem em pixel art, seguindo aquela estética dos jogos 8 bits, onde você tem um fundo preto e você basicamente pinta as áreas de luzes, como se fosse aqui os jogos Batman, dentre outros que existem por aí. Bom, então é isso aí. Você pode utilizar essa técnica, esses princípios aqui para fazer diversas sprites diferentes. Então basta você utilizar a sua criatividade para você fazer algo que seja interessante. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Então, se gostou, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e também se inscreva lá no nosso podcast. Se você não lembra onde acessar, acessa o link da descrição, o nosso site oficial, indiepower.com.br, e lá vai ter os links para você nos encontrar lá nas plataformas de podcast, como o Spotify e as outras eu não lembro, era o Breaker, não acabou me saindo aqui da cabeça. Mas entre lá que você vai encontrar tudo e passa a ouvir o nosso podcast, porque sempre tem algum conteúdo interessante por lá. Então é isso aí e nos vemos na próxima. Até mais!